Então, vamos lá. O desafio que me foi proposto, então, era a gente falar o que você precisa saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, já que eu sei que tem muitas empresas que estão nos assistindo, muitos departamentos. Então, eu separei aqui alguns passos que são de extrema relevância para a gente conhecer essa lei, tá certo? Eu já fui gentilmente apresentada, mas para um pouquinho mais, eu sou advogada atuante no direito digital, já trabalho desde 2003 com essa matéria, que envolve também a proteção de dados. Sou sócia do Ferrão e Fioravante, Sociedade de Advogados, que é um escritório especializado no direito digital. Também sou professora de algumas faculdades, como a ENSE, o SERS, a ECNI, a EPD, enfim, muitos outros, tá certo? Mas para a gente começar, então, até porque eu aposto que muitos de vocês já ouviram falar muita coisa. Esse assunto tem gente que gosta, tem gente que fala, vai frear a inovação, o que é isso? Vai frear os negócios, já está crise, como assim? Dados. Então, para mim, é fundamental que a gente comece entendendo por que eu preciso me preocupar com proteção de dados, por que proteção de dados virou um assunto de tamanha relevância, porque só se a gente entender o porquê das coisas, talvez a gente não fale tão mal assim. Chega um determinado momento que tamanha evolução tecnológica, as possibilidades de uso dos dados, o dado passou a ter muito valor, empresas que não tratam dados estão para trás, né? Então, precisa sim tratar dados dos negócios, mas a gente precisa ter um limite ético, um limite para que a atuação não passe ali, né, do respeito ao que é a figura fundamental, que é a pessoa humana. Então, quem fala que não gosta da proteção de dados, eu falo, acho que é porque não sabe, nós vamos falar disso no final, porque de fato os dados somos nós, pessoas, por isso que eu pus todas essas fotinhos aqui, né, na tela, porque esses dados revelam as nossas vidas, o nosso perfil. Então, como que eu não vou gostar de algo que me atinge, né? A minha privacidade, a minha imagem, o meu perfil. Então, hoje é necessário a gente pensar, sim, em proteção de dados. E vamos entender um pouquinho, a gente só começa a entender o porquê que proteger dados é importante quando a gente vê situações em que não foram protegidos os dados. E já que a gente está num evento de tecnologia, voltada aí até a vigilância, eu achei interessante trazer um exemplo justamente do setor, que uma empresa de vigilância, ela foi chamada a responder pelo vazamento de imagens, e olha como foi delicada a situação ali. Pelo horário, a gente já pode falar, 19 horas aqui, a gente sabe que tinha um casal que estava ali na piscina, estava ali numa intimidade, na casa deles, mas fato é que a câmera de segurança de um canteiro de uma determinada obra permitiu, então, que tivesse uma certa plateia ali para aquele momento íntimo. E aí, vejam vocês, né, que situação delicada, porque não bastasse a câmera invadiu o espaço ali de uma piscina de uma residência, pessoas, né, operadores ali daquela câmera, surpreendidos por aquela situação, acabaram retirando aqueles vídeos que tinham uma finalidade. Qual que era a finalidade? Aqui, nesse caso, monitorar o canteiro de obra, para ver se não tinha furtos, né, e tal. Mas pegaram esse vídeo, tiraram ele do seu contexto e viralizaram no WhatsApp. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A partir do momento que um determinado vídeo viraliza no WhatsApp, a chance de você conseguir conter esse vídeo é uma chance muito reduzida. O WhatsApp hoje ele é um ambiente praticamente incontrolável. Então, olha que delicadeza essa situação, né? Com alguns indivíduos achando ali, né? Esqueceram que por trás existem outros indivíduos, acabaram usando essas imagens com desvio de finalidade. Uma outra situação, ainda voltada ao setor, são as falhas de segurança, gente. Quem atua com isso... Doutora Rubia, rapidinho, desculpa. O pessoal está comentando aqui, existe uma setinha ali no PDF, no canto direito, que você pode ampliar a apresentação para o pessoal ver melhor de casa.
Ah, pessoal de casa, era só para ver se vocês estavam prestando atenção aqui em mim, tá porque eu aí, sinto tá tanta aí. falta de vocês, viu? Desculpa interromper, vamos Aê, lá. imagina! Vamos lá. Então, um outro ponto importante para a gente entender a proteção de dados, que é um dos pilares da lei, é a segurança. Não dá para falar proteção de dados sem segurança. E olha como é grave quando não se observa a segurança. Essa é uma notícia de uma empresa que teve uma falha de sistema em câmera de segurança, vazando dados de mais de 2,4 milhões de usuários. Então, gente, é muito sério isso. Eu tenho que realmente fazer a minha atividade, que envolve tratamento de dados, com responsabilidade. Eu tenho que fazer de forma que eu adote as medidas necessárias para evitar esse tipo de situação. E ainda, para a gente pegar um gancho com situações novas que estão acontecendo, a gente viu agora nessa loucura aqui de coronavírus, né, de tudo isso que está acontecendo, e vaza a receita de um dos médicos, enfim, né, de um sistema interno. Essa imagem circulou pelos WhatsApps da vida, né, e outros aplicativos. A gente vê quão vulnerável alguém que retira uma informação sigilosa, que tem dado de saúde, dado sensível, e acaba colocando, então, num ambiente de internet, tá? Ainda para a gente entender, né, por que a proteção de dados importa, porque se a já sabe que tratar dados traz um certo poder, traz um lucro, é possível monetizar tudo isso. Então, a gente precisa dizer também que ter esse tipo de dado, quem tem controle de dados tem poder. E muitas das vezes o próprio poder público pode querer utilizar esse dado para uma fiscalização excessiva da sua população. Então, a gente precisa ter limites, inclusive em relação ao poder público. E a gente viu a polêmica que se instaurou em razão da intenção do governo de São Paulo e de outros governos aqui no Brasil e fora do país também, que acabaram utilizando dados de celular para verificar se as pessoas estavam cumprindo o isolamento. Até onde se sabe dessa situação, esses dados compartilhados são dados anonimizados, mas vamos pensar se não fosse, né? Se o governo começa efetivamente a querer identificar para onde vamos, para onde, né, o que fazemos, aonde estamos investindo, enfim, num excesso, sem cumprir uma finalidade, sem ser em razão de uma determinada política pública. Então, a lei vai trazer como direitos nossos, inclusive, a autodeterminação informativa. Eu preciso saber o porquê que se está fazendo aquele tratamento de dados, tá certo? Bom, então, isso é só uma introdução, tá, Renato? Isso aqui é só para a gente ir esquentando e saber o porquê. Por que eu preciso ter proteção de dados? E agora a gente vai falar, então, feito esse cenário, para entender aonde que esses dados circulam, já que dado pode estar em vários lugares, em várias atividades, em vários contextos. Então, a gente fez essa introdução e agora dizendo o que a gente precisa saber. Ponto que eu preciso te dizer, que dá a impressão que só a lei de proteção de dados nem entrou em vigor ainda, mas dá a impressão que só tem ela que protege dados pessoais. E isso não é uma verdade. Nós temos um conjunto de normas, um conjunto de leis, desde a Constituição Federal, que protege a privacidade, protege a intimidade, enfim, nos protege como reflexos dos dados pessoais, tá certo? Só que a sociedade ficou complexa. Eu tenho a sociedade da informação, dados passaram a tramitar em sistemas, atividades voltadas nisso. Então, eu preciso ter uma lei específica que trate de maneira uniforme toda essa questão da proteção de dados. Mas veja, nós nem estamos com a lei vigente ainda e já tem uma série de discussões se viola a privacidade, se não viola a privacidade ou proteção de dados. Então, saiba, né, um primeiro ponto, que proteção de dados não decorre exclusivamente da lei de proteção de dados, e quando a lei entrar em vigor, ela não revoga direitos, princípios que estão lá no Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, Constituição, Código Civil, isso tudo fica garantido. Eu até coloquei uma imagem de uma ilha, que eu falo que proteção de dados não pode ser vista como uma ilha, né, isolada ali no cantinho. A gente tem que interpretar
em conjunto com tudo, inclusive da livre iniciativa, inclusive para impulsionar os nossos negócios, porque isso é um pilar importante também a ser observado, tá? O desenvolvimento tecnológico. Bom, mas eu falei aqui dado pessoal, e o que é dado pessoal, né? Porque quando a gente fala em dado pessoal, talvez quem não esteja ainda muito familiarizado com a matéria pode estar pensando que dado pessoal é dado cadastral, né? Também é uma informação cadastral, também é um dado pessoal, como o nome, o RG, o CPF, o endereço, mas a lei acabou pegando um conceito muito mais amplo, porque ela vai tratar como dado pessoal a informação relacionada à pessoa identificada, então prontamente você já sabe que é a Rúbia, ou identificável. E quando eu falo identificável, várias questões podem chegar a essa identificação. Uma imagem pode trazer essa identificação, né? Aqui, se eu falar assim, o brinde vai ser para quem está com uma camiseta preta, todo mundo já identificou o Renato, só ele aparecendo aqui sem eu falar o nome dele, um exemplo que a gente costuma brincar. Mas fato é que a geolocalização, veja, até a placa de carro pode permitir a identificação de um titular e pode, portanto, como dado pessoal, tá certo? E a lei, dado pessoal é esse gênero maior, mas ela trouxe uma camada a mais ao dado pessoal, que é o dado pessoal sensível. E o que vai ser esse dado pessoal sensível? Relacionado à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, genético, biometria, que a gente tanto vê por aí, quando estiver vinculado a uma pessoa natural. Então, tudo isso pode ser considerado dado pessoal, tá? E a gente precisa trazer também alguns conceitos que foram trazidos pela lei, porque a lei traz quem é o titular de dado pessoal. E o titular de dado pessoal é a pessoa natural. Então, a pessoa jurídica, ela não é titular do dado pessoal que se refere à lei. Tem gente que ainda fica, nossa, mas então a pessoa jurídica não tem proteção? Tem proteção, mas por outras leis, não é a proteção de dados pessoais, porque como eu disse lá no começo, a intenção é proteger nós, pessoas mesmo, né? Então, esse é o titular. Se o dado pessoal é meu, eu sou o titular, então, desse dado, a pessoa que se referem essas informações. E a lei usa a palavra tratamento. Tratamento é qualquer operação envolvendo o dado. Então, tem gente que pensa que só vale a lei para quem estiver coletando o dado, mas não, qualquer coisa que você um dado, né, seja coletar, seja transmitir, eliminar, classificar, fazer uma transferência, transmitir, tudo isso vai ser considerado tratamento. Então, a palavra que nós utilizamos para essas operações com dados pessoais é tratamento. E a lei, ela separou dois agentes de tratamento, e é importante entender que esses agentes são os que terão responsabilidade. E quem são os agentes de tratamento? É o controlador, tá? E o operador. Esses dois. O controlador é quem toma a decisão sobre o dado. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem toda uma situação de uma rede social. Quando eu crio um perfil numa determinada rede social, a rede social é controladora desses dados pessoais meus, tá certo? Mas pode ser que essa rede social, ela armazene as informações num servidor que ela faça uma terceirização dessa operação de nuvem, por exemplo. Então, ela tem um servidor terceirizado. Esse servidor terceirizado, ele é um operador. Por quê? Porque ele vai tratar o dado de acordo com as determinações do controlador, que é a rede social. Então, se ela falar, olha, apaga, libera espaço, dá mais espaço, faça isso, faça aquilo, ele vai obedecer, porque ele obedece ordens, né, desse controlador. Então, o operador, ele vai ser aquele que realiza o tratamento em nome do controlador. Isso parece fácil, mas não é, porque em algumas situações a gente vai ver vários controladores, porque todo mundo decide dentro daquele cenário sobre os dados pessoais. Isso é muito comum no mercado de turismo. Às vezes eu tenho uma agência de viagens que eu deposito ali meus dados para que ela possa reservar passagem, enfim, para que ela possa reservar hotel e tal.
Mas eu vou ver um fenômeno com vários controladores, porque a agência vai ser controladora desse dado, o hotel vai ser controlador desse dado, a operadora a empresa aérea vai ser controladora desse dado, porque cada um tem obrigações específicas em relação ao tratamento, e eles tomarão as decisões sobre aquele tratamento, tá certo? Então, isso é importante saber, você, enquanto empresário, quem é você nessa cadeia de serviços, né? Será que você é o controlador, que é quem toma as decisões, ou será que você é o operador, ou será que tem hora que você vai ser um, tem hora que você vai ser outro? Isso é importante, porque os contratos terão que refletir essas informações, terão que trazer essa transparência, até para que seja tomar, a gente tenha aí uma questão completa em termos de responsabilidade. E a lei trouxe também, do mesmo jeito que o pessoal fala, vão acabar as profissões, o desenvolvimento tecnológico vai aí acabar com os empregos, isso pode acontecer em algumas situações, mas a gente vê novas profissões sendo criadas, e uma dessa é o encarregado de proteção de dados. Não gostou do nome? Prefere outro? Tá bom. Então, Data Protection Officer, né? Que é o que ficou mais conhecido, que é o DPO, né? O pessoal adora um nome em inglês, o salário aumenta muito, né? Mas fato é que é uma pessoa ali que vai ser indicada pelo controlador para atuar como esse canal de comunicação entre o controlador, a autoridade de dados, né, a Nacional de Proteção de Dados, e o titular. Então, veja, eu faço questão de dizer que o encarregado, ele não é agente de tratamento. Então, quem é o controlador? É ele que tem responsabilidade. Tem gente que fala, o carregado pode responder criminalmente. Não, calma, ele apenas faz apenas não, porque é muita coisa, viu, gente? Não é pouco, não. Se fazer hoje não é fácil, mas é a pessoa que vai fazer esse canal de comunicação e vai dar as diretrizes ali de proteção de dados, mas que muitas vezes pode nem ser cumpridas pelo controlador, porque no final quem vai tomar a decisão é o controlador, tá certo? Ou o operador quando ele está nessa situação. Bom, mas quando então que se aplica a lei de proteção de dados? Tratou dados aqui no Brasil, se aplica a lei. Ofertou bens, serviços a indivíduos aqui no Brasil, note, indivíduos no Brasil, não é brasileiros. Então, um japonês que está hospedado num hotel brasileiro, ele tem direito à proteção dos dados pessoais dele por estar aqui no Brasil, né? Então, não é um benefício somente de nós brasileiros, mas das pessoas, dos indivíduos localizados aqui no Brasil. E se os dados forem, então, coletados no Brasil, mesmo que você seja uma empresa fora, que você seja uma rede social que está fora, tratou dado, coletou dado aqui, se aplica a lei de proteção de dados. E quando ela não se aplica? Se for realizado por pessoa natural, fins particulares, eu tenho aqui as minhas fotografias da minha família, tem dados pessoais, mas não tem fim econômico, eu sou uma pessoa natural, ok, não precisa observar a lei de proteção de dados. Se eu for realizar trabalhos jornalísticos, artísticos, acadêmicos, quero fazer uma biografia de alguém, do Renato Martins aqui, vou fazer uma biografia. Ok, eu tenho a licença do direito autorais, posso seguir, né, a direitos autorais ali, na verdade, liberdade de expressão, né, posso seguir. Só que o que não se pode confundir é que muitas dessas empresas, né, fins acadêmicos, universidades, jornais, eles vão ter a atividade econômica deles, então vão estar sujeitos à lei de proteção de dados. Aqui a gente está falando mesmo da obra, enquanto obra jornalística, enquanto obra artística, acadêmica. E também não estão aqui sob o guarda-chuva da lei, muito embora já tenha iniciativas para tratar como que vai ser o tratamento de dados nesse âmbito, mas o tratamento realizado para a segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado e investigação e repressão de infrações penais, porque a inteligência de dados vai continuar sendo fundamental, tá certo? Bom, o quinto ponto aqui que você precisa saber é que, a partir de agora, nós temos princípios para tratar dados pessoais, tá certo? Então, antes era a farra do boi, do caqui, eu sou péssimo em ditado, tá, gente? Mas era aquela festa, eu podia tratar dados conforme quisesse. Hoje eu tenho que observar ali aquela receitinha. Então, eu tenho um amigo que até fala, olha, a lei de proteção de dados vai separar meninos de homens, né? Assim, meninas de mulheres, porque tem que tratar com responsabilidade, como gente grande. Então, eu tenho que mostrar ali
qual é a finalidade? Antes eu saía coletando, vai que eu precise um dia desse dado, já está lá. Então, eu nem sabia por que eu pedia tantos dados, né? Agora, eu preciso saber qual que é a finalidade, tem que ser um propósito legítimo, eu tenho que informar esse titular, e o tratamento vai ter que ser adequado. Eu não posso ter uma câmera de segurança, como nós vimos, para depois eu pegar essas imagens para viralizar e ofender pessoas na internet. Isso não faz sentido, né? Então, se aquela era de segurança, é para isso que vai ter que ser para sempre. Eu não posso mudar esse uso, tá certo? Necessidade, eu só tenho que coletar aquilo que é estritamente necessário ali para o tratamento. Tem hora, poxa, se eu quero comprar um sapato, para que eu preciso saber ali a opinião política da pessoa? Não faz sentido, tá? Eu preciso dar livre acesso para esses titulares, e por isso que, para quem não está começando a inovação, muitas vezes, para você se adequar à nova lei, você vai ter que mexer no seu sistema, você vai ter que dar ali ferramentas para que o titular tenha acesso aos dados, faça a correção dos dados, porque é um dos princípios também. Eu tenho que dar transparência. E como que eu dou essa transparência? Será que é num termo de uso? Será que é numa política de privacidade? Será que é quando o usuário liga e pede informações? Como que eu vou passar essas informações claras e precisas, né? Ele vai ter que ser transparente. Então, para que você está coletando? Não pode ser uma coisa que fique ali enruída, né? Olha, eu não posso dizer que eu compartilho com outras pessoas e eu vendo esse dado. Não pode. Eu até gostei da Segware, que colocou lá no link de inscrição, fala, olha, gente, só vai ser para isso aqui para o sorteio, fique tranquilo, né? Nós não faremos nada com esse dado, ou seja, está aqui com livre acesso, transparência total e falando qual que é a finalidade daquele tratamento, tá certo? Ponto para vocês da SEGO, eu gostei, né? Mas também a segurança que a gente vai ter que tomar medidas técnicas e administrativas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, prevenção, não discriminação, eu não posso usar dados para fins discriminatórios. Alô, RH, que faz perguntas, fala, você é mulher, você casou agora, você vai ter filho? Então, porque aqui pessoas estão querendo ficar grávidas, a gente não contrata, sabe? Cuidado, né? Pode ser, você está pedindo informações ali e para tratar de forma discriminatória para uma vaga de emprego ou para qualquer outra questão, pode estar obtendo dados sensíveis, então cuidado, tá certo? E ainda a responsabilização e prestação de contas, porque não basta eu fazer tudo certinho, eu vou ter que demonstrar que eu faço certinho, e daí que vem o compliance que a gente vai falar, e se você não fizer tudo isso, tem a responsabilidade muito transparente agora na lei, tá? Direitos, gente, nós temos direitos, é tão gostoso saber que temos direitos. Você não gosta, Renata, aí, de saber que tem direitos, não é bom? Bom, é bom, Adoro direitos, né? Só que qual que é o problema dos direitos? É bom, é bom. Só que ao lado dos direitos nós temos obrigações. Então, a cada direitozinho que vocês estão vendo aí na tela, corresponde uma obrigação nossa, controlador, né? Principalmente aqui, operador, a gente vai ter que ter ali toda uma estrutura para garantir esses direitos do titular. E aí que é o ponto, né? Então, se o titular tem direito a confirmar a existência do tratamento, eu tenho que dar um canal para ele pedir essa confirmação. Se ele tem acesso aos dados, como que eu vou dar acesso a esses dados? Como que ele corrige esses dados? Sempre que possível, usar dados anonimizados. Então, será que não dá ali numa situação de eu fazer ali uma criptografia do banco de dados para trazer mais segurança, ou talvez eu possa deixar ali a informação armazenada de maneira criptografada para que, se vazar, já que tem meus colegas de segurança que estão aí, segurança da informação, eles falam que se tem uma certeza nessa vida é que um dia o dado vaza, né? E que tem que já vazaram e as que não sabem que vazaram ainda. Deus do céu, eu não sei disso, então isso é eles que falam, não sou eu. Mas fato é que aí a gente pode, então, já que a gente imagina que um dia esse dado pode vazar, o que eu posso fazer? Será que eu posso anonimizar? E se eu anonimizar mesmo, eu até saio do âmbito de proteção da lei, porque dados anonimizados, mas tem que ser anônimo mesmo. Se for mais ou menos, pode cair na figura do pseudonimizado, né? Então, um aparente, mas o controlador tem como recuperar ali essa identificação, tá certo? Portabilidade, como que eu faço a portabilidade? E a maior crítica disso tudo é como que eu faço portabilidade de coisas diferentes, né? Porque uma coisa é eu comparar telefone com telefone, conta bancária com conta bancária.
Mas e site que tem tudo quanto é jeito, né? Será que uma rede social profissional como o LinkedIn é a mesma que o Face? Se eu virar para o Face e falar, agora só quero ter LinkedIn, manda tudo lá para o LinkedIn meus dados, que agora eu quero seguir por lá, né? Mas a autoridade, né, vai fazer ali a regulamentação e a gente vai ter que estar atento, então, sobre como que vai ser efetivada essa portabilidade, porque pode ser que a gente tenha até regras para escrever determinados sites da mesma forma, será? Em algumas situações, para poder facilitar essa portabilidade? Vamos ver o que nos aguarda. Eliminação de dados, né, tratados com consentimento, então, principalmente quando ali a gente vai ver que o dado ele é baseado no consentimento. O consentimento, a gente vai falar um pouco mais, ele é o mais honesto, vamos dizer, se o dado é meu, eu consinto, não é isso? Parece ser honesto isso, mas para o negócio, ele é altamente delicado, e eu preciso dizer, por mais que talvez a gente pensasse, eu quero consentir em tudo, porque se o dado é meu, o consentimento é meu, gente, não dá para parar essa sociedade da informação. Como que em atividades de inteligência artificial eu vou parar tudo e falar, não, tem que ter consentimento? Como que eu... Olha, confuso, né? Então, assim, consentimento, se você fundamentou o tratamento naquele direito, no consentimento, você precisa saber que ao lado do consentimento existe o direito de revogação ao consentimento. Então, ele pode, a qualquer momento, falar, não quero mais, né? Acabou. Retiro o meu consentimento, apague tudo sobre mim, direito à eliminação. Então, eu tenho que ter toda uma estrutura ao lado do consentimento, inclusive para essa eliminação. É claro que a lei traz exceções, quando existe ali uma obrigação legal, né, para guardar esse dado, quando é órgão de pesquisa garantida a anonimização, e por aí vai. Mas o consentimento precisa ser visto com bastante atenção, tá? O sétimo ponto que eu trouxe aqui para você, e que a gente acabou de falar do consentimento, mas são as bases legais. E isso que é o diferencial. Tem gente que está criticando a lei de proteção de dados, mas eu acho que é porque não sabe que não é só consentimento, né? E isso é um primeiro mito que nós temos que retirar. Então, não é só com consentimento que eu posso tratar dados. Então, hoje nós temos até 10 opções, muito mais opções do que a gente via antes da lei de proteção de dados. Então, o cenário é até um cenário melhor. O que a gente não pode confundir é que nós temos mais bases legais para tratar, mas nós temos mais responsabilidades. Então, quem queria tratar dado de qualquer jeito, e que talvez até continue fazendo, porque eu não sei até que ponto que uma lei vai impactar nessas pessoas que já faziam de qualquer jeito, mas a questão é que ela traz hipóteses específicas ali que podem continuar fundamentando o negócio. Então, uma delas é o consentimento, mas nós temos diversas outras, e não existe hierarquia, não preciso ter mais de uma única dessas hipóteses já garante ali o meu tratamento. Então, veja, cumprimento de obrigação legal, essa é a que eu mais gosto, né? Porque se tem lei, é fácil de comprovar que tem a lei, eu tenho obrigação de tratar esse dado, ótimo, tá ali para executar o contrato. Se você está me contratando para fazer ali a videovigilância, eu vou ter que capturar aquelas imagens do local para cumprir o contrato conforme a gente combinou. Exercício regular de direitos, eu preciso guardar provas, se você vier me processar no futuro, funcionário, né, então pode acontecer, então eu não preciso do consentimento para monitorar o funcionário, a CLT dá ali o direito de vigilância, claro que nós temos ali limites que são diferentes, mas eu não preciso do consentimento, tá? Proteção da vida, tutela da saúde, e aí tem um coringão ali, que é os interesses legítimos do controlador, né, ou aquele que toma a decisão, ou até de um terceiro. A questão aqui é que eu preciso fazer um teste de ponderação, e se prevalecerem, então, direitos e liberdades fundamentais do titular, eu talvez não possa usar dessa base legal, mas eu já diria para vocês, principalmente quem é do marketing ali, tem utilizado muito essa base legal do legítimo interesse. O que a gente precisa é garantir mecanismos para esse equilíbrio, então, principalmente respeitar a vontade do titular. Se você fala, eu tive uma indicação dos seus dados, o Renato que me passou, fiquei sabendo que você queria contratar o meu serviço e tal. Se a pessoa fala, olha, eu não te autorizo, eu vou ficar me ligando, eu não quero que você ligue. Então, a gente tem que ter uma forma de tirar essa pessoa desse canal. Mas esse primeiro acesso a gente pode ter para promover minhas atividades, ainda mais
se já existe uma relação anterior. E a própria proteção de crédito, né? Porque senão o crédito ia ficar super mais caro. Se eu não pudesse analisar ali o perfil de crédito de uma pessoa, né? E fazer ali todas aquelas pesquisas, quantas e quantas pessoas poderiam não ter acesso ou ter uma taxa muito maior em razão disso, tá? A gente ainda tem os dados pessoais sensíveis e, assim, as hipóteses são bem semelhantes. Eu só grifei ali de cinza o que não se aplica aos dados pessoais sensíveis. Lembra aquele de religião, genético, biometria, que às vezes é exigida até na academia, né? Então, a gente precisa ter atenção qual é a base legal. E ela separa com consentimento e sem consentimento. Sem consentimento, repete muitas daqui das obrigações, mas não existe execução do contrato, não existe interesses legítimos e não existe proteção de crédito, tá? Só que a lei traz uma questão nova, que é a questão da garantia e prevenção à fraude, porque é muito comum, às vezes você pede ali a biometria no caixa eletrônico para ter a certeza que aquela pessoa é quem está retirando os dados, tá? Um outro ponto é que a gente passa a ter, então, o dever de notificação obrigatória de incidentes. Antes da lei de proteção de dados, você falava que vazou dados se você... A lei agora obriga que em casos em que a gente possa ter dano relevante ao titular, né, e possa trazer um risco, esse incidente precisa ser comunicado não só ao titular, né, mas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, podendo gerar ali um procedimento, tá certo? Temos que ter segurança, a lei traz expressamente, porque até então, meus colegas da segurança, levantem as mãos, né, o pessoal, não vejo ninguém, olha que triste, estou aqui sozinha, sei lá, né, mas espero que vocês estejam todos aí. Estamos todos aqui. Mas meus colegas de segurança, estamos todos aqui, boa, uhul, gostei, né, mas os meus colegas de segurança estão aqui, ó, tá subindo aqui a questão deles, porque a lei até então, o que era uma melhor prática, né, passou a ser um dever, tá? Porque se a lei é de proteção de dados, como que eu protejo dados sem segurança? Tá certo? Então, eu realmente preciso velar ali pela proteção de dados, e a lei fala que o tratamento de dados, inclusive, olha aqui, o tratamento de dados pessoais será irregular quando observar a legislação ou quando não fornecer a segurança. Então, gente, muito sério, eu preciso ter dentro da empresa dica, anota aí, preciso mostrar como é que eu garanto a segurança. E segurança do quê? Tá aqui, ó, acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, eu tenho que comprovar. Lembra lá, transparência e prestação de contas? Não basta falar, eu tenho segurança. Como é que eu evito esse tipo de situação? Destruição, perda, alteração. Porque muita gente pensa só no vazamento, mas não é só isso. E se eu tenho uma nuvem de lá, lembrei essa música. Né? Mas enfim, lembrei da música da nuvem. Mas e se a nuvem perde meus dados? Que tem a foto da minha família inteira, que tem minhas petições, que tem meus pareceres, e aí? Não vazou para ninguém. É gravíssimo, gente. Já pensou perder as nossas memórias? Então, a gente tem que pensar em segurança como algo realmente importante. E, gente, não dá para ter um plano de resposta a incidente somente quando o incidente acontece, né? A gente tem que pensar no incidente antes. Quem que a gente vai acionar? Como que a gente vai fazer? Isso é importantíssimo, tá? Porque o incidente pode acontecer. Espero que não aconteça. Bate na madeira. Não culpe a advogada que está falando que vai ter incidente, mas estou falando porque eu vejo, tá? Mas eu não sou a culpada disso. Não estou gorando, tá bom? Fica aí a dica. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que tinha responsabilidade civil? Então, a lei traz essa agora claramente, falando que o controlador, o operador, no exercício ali do tratamento causa dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, né? Em violação à lei de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. E o operador pode, inclusive, lembra o operador que responde para o controlador? Isso é importante discutir no contrato quem é quem, porque tem uma diferença de responsabilidade ali. E o operador ele poderá responder em conjunto com o controlador quando ele descumprir a legislação de proteção de dados ou quando não seguir as instruções lícitas do controlador. Onde que eu coloco essas instruções lícitas do controlador? No contrato, tá certo? Então, eu preciso ter regras muito bem definidas ali no contrato, tá? E os controladores que estiverem
envolvidos, eu falei que pode ter num determinado ciclo ali vários controladores, eles passam então a responder solidariamente. Eu vou passar aqui, tem a possibilidade de inversão de ônus da prova em favor do titular de dados, que é a parte mais vulnerável, a possibilidade de reparação de danos coletivos. Quem pagar o dano causado por outra, então vamos supor que o operador responda ali numa situação, mas que a culpa era do controlador, direito de regresso, ou vice-versa, o controlador responda, mas a culpa é do operador, direito de regresso, tá certo? E lembrando que nas relações de consumo se aplicam ainda as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê ali a responsabilidade objetiva em algumas situações, ou seja, independentemente de culpa, tá? Lembrando que quando que eu saio dessa responsabilidade? Se eu mostrar que eu não fiz o tratamento, vazou uma base de dados, a base de dados não é minha, não realizei o tratamento, né? Ou então, ainda que eu tenha feito o tratamento, eu não violei os dados. Você, titular, está falando que não precisava ter sentido, mas eu mostro que eu tenho obrigação legal, então não é a base legal para o meu tratamento está justificada. Ou então, você fala que teve um vazamento que fui eu, mas você que ligou a câmera aqui do computador e teve o vazamento da imagem do seu local íntimo. Agora, em época de home office, adoro os memes, quer dizer, não adoro porque pode acontecer, né? Mas a gente tem visto marido passando de cueca atrás. Você que estava com a câmera ali, não dá para culpar outra pessoa, tá certo? Então, se a culpa é do próprio titular, ou de terceiro. Quem é esse terceiro? Será que o cracker, né, o hacker, né, o cracker é o que usa para o mal, ele é um terceiro? Vamos ver aí o que vai ser dito. Para os bancos não foi considerado, porque entende que faz parte do risco do negócio. Vamos ver, então, quem será considerado terceiro para a proteção de dados. Mas, para encerrando, a palavra de ordem, então, para o que eu preciso saber sobre a lei de proteção de dados é compliance, eu tenho que ter conformidade. Então, mais uma área que, compliance, meus colegas da compliance vão estar em bastante evidência. O que é o compliance, para quem não sabe? É a conformidade. Eu tenho que respeitar, então, as normas aqui relacionadas à proteção de dados. Vou ter que conhecer as atividades da minha empresa. E como é que funciona um programa de compliance? Então, eu tenho que pensar nessa primeira hipótese, fazer um self-assessment, que a gente chama, ou seja, eu preciso fazer uma auditoria de dados, levantamento de informações e transparência. Eu preciso saber aonde que eu trato o dado, qual dado, enfim, qual que é o ciclo de vida desse dado, por que eu coleto esse dado. Então, a gente vai fazer um processo de autoconhecimento, tá? Depois, não tem como fugir de um parecer jurídico, porque se a base é legal, não dá para... A gente não pode misturar ali, vamos dizer, né, a empresa de segurança vai tratar das hipóteses de segurança, não é para o advogado e parar lá. Da mesma forma como se a gente está falando de enquadramento de base legal, isso é uma questão de entendimento de leis, de normas, então, um trabalho jurídico que vai dar essa consultoria para a conformidade. E uma terceira etapa, então, vamos implantar esse programa de proteção de dados, os entregáveis vão ser os contratos, os termos de uso, políticas, manuais, relatório de impacto, porque se eu trato dados com base no legítimo interesse, eu vou ter que, então, ali mapear essa base dentro aí dos relatórios de impacto. O que mais? Plano de ação, para o que eu vou fazer, em que tempo, como que vai ser. E treinamento, gente, eu não posso presumir que as pessoas tenham bom senso. Você viu o que acontece, as pessoas pegam imagem, compartilham no WhatsApp, trata com desvio de finalidade. Então, eu preciso dizer para as pessoas, dos seres humanos que estão por trás daqueles dados, que são vidas, que geram responsabilidades, enfim. Então, treinar pessoas é fundamental e a lei fala em ações educativas. Para quem quiser saber, então, como é que faz um projeto de compliance, nas nossas redes sociais do escritório, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente tem essa artezinha que fala como você reunir as equipes, levantar os dados, então a gente dá meio que uma receitinha ali para você fazer, então, esse começo desse processo de conformidade à lei de proteção de dados. E o que acontece se eu não cumprir, né? A lei prevê sanções, e tem muita gente dando a publicidade para multa. Gente, multa, não que não seja um problema, é claro que é um problema, mas enfim, isso pode ser discutido, às vezes depois a multa é renegociada, a gente fala que de até 2% do faturamento, né? Quantas empresas que 2% vai chegar em 50 milhões? Então, sim, o pessoal trabalha um pouco com esses números, mas o principal está aqui, é na sua marca.
marca no seu serviço, você pode perder clientes, né? Já pensou que você tem que fazer a publicização da infração, tem que falar, olha, viemos a público dizer que vazou dados, muito chato, né? Ruim para a marca. Ou então que não pode usar aqueles dados, tem que proibição total das atividades, proibição parcial. Então, é realmente muito grave não tratar dados. Eu trouxe alguns aspectos polêmicos aqui para a gente caminhando para o final. Um deles é se a lei já foi prorrogada ou não. A lei ainda não foi prorrogada, não foi, tá, gente? Mas tem tudo para ser, porque um dos projetos de lei que tem as medidas no âmbito do direito privado para resolver essa questão em razão do coronavírus, do Covid-19, envolve também a postergação da lei de proteção de dados, tá? Mas nós vimos outras polêmicas, questão de compartilhamento de dados de pessoas infectadas pelo Covid ou que estejam com suspeita entre órgãos públicos por pessoas de direito privado, compartilhamento de dados com o IBGE, a gente tem visto aí até liminares saindo sobre isso, ações diretas de inconstitucionalidade, pessoas entrando com ações particulares aí em vista da geolocalização que está sendo compartilhada, então muitos aspectos polêmicos, tá? Quando que entra em vigor? Por enquanto, agosto desse ano. Tem tudo para prorrogar. Como é que está no projeto de lei? A lei entraria em vigor em janeiro do ano que vem, 2021, mas as sanções, as multas, as penas, enfim, todas aquelas penalidades que eu passei para vocês, apenas em agosto de 2021, no ano que vem, tá? Mas aí você fala, Rúbia, mas então eu posso não fazer nada. Cuidado. A proteção de dados está acontecendo, vocês viram que tem indenização saindo, tem autoridade que está fazendo investigação, tem ações sendo julgadas. Aqui eu trouxe um exemplo do PROCON, não sei se você sabe, mas o PROCON aqui de São Paulo deixa aqui um item, ó, dados pessoais incorretos, dados pessoais financeiros consultados sem autorização, falta de informação. Então, a gente tem uma aba específica ali no PROCON sobre tratamento indevido de dados. Então, fique atento a isso, porque você pode responder por um processo administrativo. Mas, doutora, a lei não está em vigor, mas nós temos outras leis. Lembra que eu falei lá no item 1, tá certo? Com isso, eu vou caminhando para o final, se o Renato me permite uma propaganda rápida. Quem gostou de direito digital... Opa, tá liberado. Tá liberado, né? Quem gostou de direito digital, eu tenho um curso online de direito digital, enfim, quiser conhecer um pouquinho mais da área, tá lá na plataforma do Aprenda, do SERS, /Rúbia Ferrão, você vai me achar lá. Certo? Com isso, eu finalizo, se tem tempo para dúvidas, mas eu deixo aí está aqui meu amigo no LinkedIn, no Instagram, agora sim, a gente conhece primeiro virtualmente, né, Renato? Então, quem sabe, né, um dia a gente se encontra nos eventos, a gente deixa aí meus e-mails, a rede social do escritório, eu tenho um projeto social de educação digital para crianças e adolescentes, quem tiver uma iniciativa também pode me consultar para a gente ir levar a educação digital gratuitamente para as crianças e adolescentes, tá certo? Com isso eu encerro, não sei, mas deixa aí aberto, Renato. Eu não tenho, eu estou sozinha aqui, né, no meu escritório, não vejo ninguém, não sei se o pessoal está aí na live, tem gente ainda aí, Renato? Não, tá tem gente, tem gente. Então, ó, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou te passar em seguida. O Marcelo Rocha acabou de perguntar aonde é o curso online, eu não sei se a doutora falou ali. Opa, você sabe, olha que pessoa que esqueceu de colocar o link, né? Aquela pessoa, vamos mostrar o link, olha. Pode mostrar, Renato? Pode. Vamos lá. Ó. Consentimento. Consentimento, olha aqui. Foi aprenda.com.br/Rúbia Ferrão, tá certo? Ó, plim, comercial. Aprenda.com.br/Rúbia Ferrão, tá certo? Aprenda.com.br/Rúbia Ferrão, perfeito. Isso doutora, aí. Teve uma pergunta que foi de um dos nossos clientes, o Sidor, e a gente tem duas plataformas hoje, a Segware desenvolve duas plataformas, né? A gente desenvolve o Sigma Desktop, que basicamente fica instalado na central de monitoramento, lá na base do cliente, onde ele faz a gestão do banco de dados e tudo mais, então existe esse cuidado com os dados que estão lá na empresa de monitoramento, e nós temos o Sigma Cloud. Como você falou,
né? A gente passa a ser, de uma certa forma, o controlador, a Amazon hoje é o nosso operador, como você explicou na palestra, e ele pergunta, qual seria a plataforma mais indicada para eu estar preparado ou mais protegido com criptografia, com anonimização de dados e assim por diante? Aqui eu só vou indicar a Segware. Aqui é a Segware, entendeu? Se quer usar uma plataforma boa, é a Segware. Tem tudo. Mas brincadeira, aqui para nós, não é? Mas brincadeiras à parte, na verdade, eu não consigo te responder essa questão, porque isso vai ser o valor que você vai empregar no seu negócio. Uma empresa que mostra que ela está atenta à proteção de dados e que ela demonstra que ela toma medidas de segurança, inclusive hoje eu acompanho alguns desses contratos, muitas vezes a empresa, para contratar, ela faz um inventário antes, aquela auditoria, né, que já tinha para fins de compliance, enfim, a auditoria de dados muitas vezes antes da contratação. Então, quer saber como que é o seu servidor, em que nuvem que você está, qual que é a garantia de segurança. Eu mesma, enquanto advogada, alguns clientes exigem, né, um tour aí para que você mostre a sua estrutura, se você tem danos. E hoje, inclusive, é possível fazer essas auditorias até mesmo remotamente, com a resposta a questões, né? Não que vai invadir, não é nada disso, né? Até dá também, né? Hoje em dia você consegue, enfim, entrar, mas a ideia geralmente é que você responda ali questões, e quando a empresa não investe em segurança, muitas vezes é difícil responder essas questões, mas se for um projeto de conformidade, você tem documentos oficiais daquele projeto que demonstram que você teve ali pelo menos um caminho para buscar essa adequação, mas eu consigo indicar agora, porque vai que eu esqueço alguém, vai ficar bravo comigo, né, Renato? Não, com certeza. Show. O que eu posso citar um pouquinho aqui, até mesmo por eu ser um dos gestores de desenvolvimento aqui da Segware, eu posso citar para o Sidor que o Sigma Cloud, de uma certa forma, hoje, ele é mais preparado. Por quê? Se acontece, primeiro que hoje a gente cuida desse banco de dados de uma forma aí já, digamos, singular, né? É um único banco de dados. Hoje, quando a gente fala do Sigma Desktop, esse banco de dados fica lá na empresa de monitoramento, onde esse cliente, Sidor ou qualquer outro, vai ter que fazer o cuidado com esse banco de dados, vai ter que fazer um cuidado para que não haja um vazamento desses dados. Então, essa responsabilidade está na mão dele. Uma outra coisa, quando a gente se adequa à LGPD, a gente faz toda a parte de criptografia de dados, a gente usa toda a base de informações que contemplam um sistema que, no caso, a empresa de monitoramento tem que passar via contrato, ou seja, base legal, por que eu estou pedindo esses dados? Porque eu preciso do endereço para deslocar uma viatura para atender uma ocorrência, eu preciso saber o modelo do painel de alarme ou CPF do cliente para a base de cobrança e assim por diante. Então, quando a gente faz tudo isso no Sigma Cloud, a gente tem atualizações diárias, até mesmo por hora, essa segurança fica muito mais online. Se a gente tem um sistema que é desktop, a gente depende ainda que o cliente atualize para se adequar a alguma política nova de segurança que a gente vem aplicar no mercado. E isso leva algum tempo também. Então, dando a minha opinião, eu creio que o Sigma Cloud ele estaria mais preparado, né, de uma forma um pouco mais rápida para o LGPD. O desktop teria que depender de algumas ações manuais por parte do cliente. Né? Uma outra pergunta que eu acho bem bacana, hoje a gente ouve muito a questão de empresas que são desenvolvedoras de software têm que se preparar com LGPD, muita questão de rede social e assim por diante, mas poucas empresas às vezes sentem ou veem a necessidade ou até se tocam, digamos assim, de que, como você falou, o RH da empresa contém dado sensível. Então, se você, por exemplo, pega uma listagem de pessoas do seu RH e compartilha uma base de dados para fazer marketing com alguma outra empresa ou algum parceiro, você está tratando dado sensível dentro da sua empresa, então não está nem envolvendo o software que você contratou. Ou não é, doutora? Com certeza, porque esse é o ponto, a pessoa trata dados, não tem como, você tem funcionário na empresa, você trata dados, e às vezes as pessoas presumem, né, Renato, porque fala assim, vou fazer uma parceria com a academia, eu vi um caso que aconteceu isso, eu fiz a parceria com a academia e falou, olha, eu vou adiantar, já vou deixar a lista dos meus funcionários, se eles te ligar, você já sabe que é funcionário e aplica o desconto. O
que aconteceu? A academia proativamente falou, mas você não está ligando, você tem que fazer exercício. Começou a importunar os empregados, né? E aí falou, mas onde você obteve meu dado? Ah, foi o seu empregador. Ah, que legal, né? Então, sem a minha autorização, nesse contexto, que, veja, né, existe ali uma série de bases legais para o tratamento de dados, mas num contexto da prestação de serviço. Para um terceiro, ainda que pareça ser uma coisa boa, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu peço desculpas pela indelicadeza. A gente viu ali que o Silvano e o pessoal da CT conseguiu estender ali a live para a gente. Foi muito bacana. Muito obrigado, pessoal que estava elogiando você aqui a todo vapor nos comentários. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Tudo de bom para vocês. Muito sucesso aí para a Seguer, que vocês fazem um trabalho muito bacana e sério, que eu conheço de perto, então merece ter todo esse sucesso, e essa iniciativa, no momento que nós não sair de casa, levar conhecimento nível gratuito, isso de fato merece aplausos, e que outras iniciativas como essa, né, a gente já sabe que o Covid vai mudar muito, né, a gente ainda não sabe quais serão essas mudanças, mas veja, né, quantos eventos que às vezes a gente faz, mas hoje, né, vocês falaram de milhares de inscrições, de pessoas que estão efetivamente participando, do conforto dos seus lares, estão aí abrindo as portas para nós, então isso é motivo de grande agradecimento para nós todos, tá certo? Obrigada, fiquem com Deus e bom evento, boa continuidade de evento para vocês. Seguer, Security Performance.